Então, gente, assim, hoje, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é a entrevista coletiva que o Flávio Dino deu agora há pouco mais cedo, tá? E ontem, tá? Dia 8 de janeiro de 2023, eu fiz uma live e por isso que eu quero abrir hoje falando do Flávio Dino e falando dessa coletiva de imprensa. Por quê, galera? Assim, ontem na live eu comentei, né, a ação dos fascistas bolsonaristas em Brasília invadindo os prédios, né, do Congresso, Palácio e o Supremo Tribunal Federal. E eu disse que não me parecia razoável que o Flávio Dino, né, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, enfim, as forças de segurança pública submetidas ao Executivo Federal, eu não achava razoável que essas forças não soubessem do que estava por acontecer. Não me pareceu razoável o nível de resistência imposto pelas forças de segurança. Ok, eu sei que quem deveria ter evitado a invasão da Esplanada tinha que ser a Polícia Militar do DF, né? A Força de Segurança Nacional, sob comando do Flávio Dino, não tem efetivo para isso. A questão não é essa. Só que, qual a linha de raciocínio que eu tive? Ora, todo mundo sabia do que estava para acontecer em Brasília. Todo mundo sabia dos ônibus chegando a Brasília. Se falavam em 100 ônibus, 200, 300 ônibus, enfim, dependendo da fonte, esse número variava. Centenas, dezenas de vídeos nos acampamentos, das pessoas chegando, falando o que iriam fazer lá no dia 8. Então, não havia como dizer que as forças de segurança pública não sabiam do que estava por vir. Entretanto, o que a gente viu? A gente viu a Polícia Militar do DF conduzindo os bolsonaristas até a Praça dos Três Poderes para que eles começassem a quebrar tudo o que encontravam no caminho. Eles foram escoltados não só até lá, mas também na entrada dos prédios. A gente viu algumas cenas bem teatrais de resistência, né? A gente não sabe se aquela farsa, vamos dizer assim, foi da própria PM do DF ou se foram das Forças de Segurança Nacional diante de uma multidão de milhares de pessoas, tendo um efetivo de 100 e poucas pessoas para resistir. Então, também preservando-se, talvez, não sei, estou aqui levantando uma hipótese, mas o fato é, a gente viu que a galera chegou lá, não teve resistência, entrou, quebrou tudo. E os precedentes históricos para as ações populares em Brasília mostram que a Polícia Militar do DF, as Forças de Segurança Pública, aliás, a Polícia Militar do DF, que deve ser a Polícia Militar mais bem paga do Brasil, diga-se de passagem, tá? Sempre atuaram com muita veemência. Inclusive, eu falei ontem na live do exemplo das manifestações, essas sim, pacíficas, democráticas, contra a imposição do teto de gastos em 2017, que a repressão foi muito violenta antes mesmo da multidão chegar perto de invadir o Congresso. Mas a gente tem outros exemplos, né, de como que a Polícia Militar do DF atua para garantir a segurança dos prédios públicos. Então, o que a gente viu no domingo, dia 8, foi um passeio dos bolsonaristas filmando e quebrando tudo numa algazarra sem limites. Então eu disse, olha, não é razoável que o Flávio Dino não soubesse do que estava por vir. Ele poderia ter solicitado reforço para as forças de segurança e ter feito um cordão de isolamento dos prédios públicos, imaginando que, assim como na noite da diplomação do Lula, a PM do DF não fez nada para impedir o quebra-quebra. Então, já havia um precedente, já havia a certeza do ataque bolsonarista. Por que não houve um pedido de reforço? Aí eu disse, olha, pode ter sido uma jogada porque, a partir do ocorrido, aquele clima de deixa disso, aquele clima de anistia já estava instaurado.
Então, se falasse em punir, identificar responsáveis, o Lula é revanchista, o Lula não quer unir o país, o Lula não quer apaziguar o país, ou seja, já estava um clima de deixa disso, um clima de anistia. Embora a gente diga na internet sem anistia, tudo já se encaminhava para uma grande anistia. Diante do que aconteceu ontem, abriu-se um precedente para que essa anistia não aconteça. Porque agora, ou algumas pessoas rodam, ou muita gente é presa, ou empresários são identificados por trás dos financiamentos e responsabilizados, ou políticos são responsabilizados, ou funcionários públicos que também ajudaram nisso tudo são responsabilizados, ou o governo Lula acaba. Fica ingovernável. Então agora deixa de ser uma coisa de deixa disso, anistia. Agora a coisa vira para o lado de não haver anistia. Então teria sido, entre aspas, uma jogada de mestre. Muita gente me acusou de ser, conspiracionista, dizer uma coisa dessa, capaz que eles iam deixar de propósito e tal. Mas eu coloquei na live que isso era apenas uma hipótese que eu estava levantando, porque de fato foi o que aconteceu. Por exemplo, não haveria o contorno rápido da situação sem que fosse decretado a intervenção federal na segurança do DF. Não poderia, como aconteceu hoje, no dia seguinte à tentativa de golpe, por parte do Alexandre de Moraes no STF, a possibilidade de afastar do cargo o Ibanez Rocha. Essas possibilidades elas não existiam até acontecer o que aconteceu ontem. A partir do que aconteceu ontem é que se pode ter esse tipo de medida. Então eu disse, olha, pode ter sido uma jogada porque agora nós talvez não teremos anistia. Tá entendendo a linha de raciocínio? Mas eu levantei isso muito como uma hipótese. Eu já tinha visto a primeira coletiva do Dino, ontem mesmo, mas a coletiva de hoje me pareceu mais esclarecedora e é por isso que eu tô aqui gravando para vocês esse meu comentário. Eu ia colocar até a entrevista na íntegra, mas ela é longa, eu acho que é desnecessário. Vocês podem assistir depois. Mas o que eu entendi hoje, a partir da entrevista do Dino, é que, se por um lado era uma especulação dizer que foi uma ação deliberada de deixar acontecer aquilo lá para viabilizar a não anistia, por outro lado, era sabido que isso podia acontecer e foi agido no sentido de garantir que isso acontecesse. Eu explico. Para mim, a fala do Dino hoje foi esclarecedora porque ele deixou claro a estratégia do governo, que é a estratégia do Lula, que é a estratégia do PT. Desde o princípio, do início da crise institucional que o Brasil vive, eu não estou falando de 2022, eu estou falando desde lá de 2016. Né? A nossa crise institucional ela começa com o Aécio não aceitando a derrota para Dilma em 2014. Então dali desembarcam think tanks, dali o establishment neoliberal e imperialista da centralidade decide evitar o prosseguimento daquele alinhamento do Brasil com o BRICS. Dali em diante, a nossa burguesia dominante decidiu não mais conviver com taxas de desemprego tão baixas e fortalecimento do poder político da classe trabalhadora. Ali foi um momento de ruptura, de convergência de interesses da nossa burguesia dominante local, que queria aumentar o nível de desemprego, com os interesses do imperialismo global capitaneado pelos Estados Unidos, que queria espoliar a Lava Jato, interromper o ciclo de crescimento do Brasil e romper qualquer tipo de aliança que pudesse fortalecer o BRICS e, portanto, a China. Naquele momento ali, o artífice disso tudo foi o Aécio, desembarcam think tanks, desembarcam grupos políticos altamente financiados, começa uma ofensiva burguesa nos veículos de comunicação de massa e, portanto, a crise institucional. Quando a gente tem aquela crise institucional ali, o PT adotou como estratégia o quê? Adotou como estratégia defender a institucionalidade liberal burguesa brasileira. Veja, o Lula apostou muito alto já naquela época.
apostou nisso. Lula poderia ter fugido quando flagrantemente ele estava sendo vítima de lawfare. Ele podia ter fugido do Brasil. Ele seria aceito em muitos lugares do planeta. Bastava ele entrar em contato com chefes de Estado que estavam atentos à situação que estava sendo vivida por ele no Brasil, que ele receberia asilo. Entretanto, ele optou por ficar aqui e enfrentar uma justiça flagrantemente em processo de lawfare, porque ele acreditou que politicamente, jogando o jogo da democracia burguesa, ele conseguiria reverter este quadro e daria a volta por cima. Foi uma aposta ambiciosa, mas uma aposta dentro do estilo lulista, dentro do estilo PT, que é o estilo social-democrata, que é o estilo centro-esquerda, que é o estilo que visa administrar os interesses da burguesia no Brasil, porém a partir de um partido nascido com bases populares. Portanto, é para defender o interesse em administrar os interesses da democracia burguesa brasileira sem se desvincular com os seus compromissos históricos da classe trabalhadora, que é o projeto reformista sem reformas do Lula e do PT. Basicamente, o que o Lula e o PT querem para o Brasil, gente? E essa ação e essa entrevista de hoje são didáticas nesse sentido, por isso que eu achei relevante ter esse papo aqui com vocês. A ideia não é desenvolver no Brasil o comunismo, o socialismo, um governo revolucionário. Isso é o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Não, o PT, ele é um reformismo leve, um reformismo sem reformas, ou seja, a ideia é não perder a base popular que faz com que o partido seja muito forte eleitoralmente. E por isso o PT tem compromissos com a classe trabalhadora que ele não pode abrir mão. Ele pode abrir mão de muita coisa. Ele vai negociar em todos os setores, mas não se desvinculando por completo da classe trabalhadora, como foi, por exemplo, o governo Temer em diante, que é quando a gente teve a aprovação das contrarreformas. Então, essas contrarreformas que pioraram violentamente a vida da classe trabalhadora não poderiam acontecer em um governo petista por causa disso, porque se o PT aprova teto de gastos, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, ele se desconstitui enquanto força política eleitoral. Então, por causa dessa estratégia eleitoral, o PT não pode se desconstituir completamente como uma força política que defende, em alguma medida, interesses da classe trabalhadora. Estão entendendo? Bom, uma vez que existe essa preocupação mínima, o restante da preocupação do PT é garantir as eleições e, depois de ter as eleições garantidas, governar com os eleitos dentro dos parâmetros da institucionalidade liberal burguesa. Foi assim que o PT governou durante 12 anos. E na avaliação do próprio PT, eles tiveram muito êxito. Basta você ver os discursos do Lula se vangloriando dos dados e dos números dos seus governos e do seu índice de aprovação ao final do mandato. Então é isso que o PT visa para o Brasil agora, reconstruir esse ambiente institucional onde ele, na sua interpretação, se deu bem. Estão compreendendo? Então, como que se faz isso? Bom, se faz isso sem se descolar completamente das pautas populares, que fazem com que ele ganhe as eleições, mas também conciliando dentro da medida possível com os atores representantes da burguesia, que são os atores responsáveis pela institucionalidade liberal burguesa. Estão compreendendo? Nesse sentido, onde é que eu quero chegar? Flávio Dino podia até saber que iria acontecer algo do gênero em Brasília. Talvez ele não tivesse a dimensão. Mas se a estratégia petista é restaurar esta institucionalidade, para usar um jargão do jornalismo liberal, trazer o Brasil de volta para a normalidade, se a estratégia do PT é trazer de volta o Brasil para essa normalidade, para esse tipo de normalidade, o Flávio Dino não poderia ter agido diferente. Porque se a gente pensar assim, não, mas o Flávio Dino podia sim, sabendo que era provável que o Ibanez Rocha, que o Anderson Torres estariam agindo em colaboração com os golpistas, sabendo disso, porque até as pedras do caminho sabiam disso, o Flávio Dino poderia ter requerido antes maior contingente para as forças
de segurança sobre seus domínios, a Força Nacional de Segurança, como de fato fez agora. Já se multiplicou por 4 ou 5 esse contingente a partir de um pedido do Flávio Dino para os governadores. Isso já podia ter acontecido antes. Era mais difícil de justificar, etc. Mas podia ter pedido. Já haviam governadores alinhados ao governo antes disso. A Polícia Federal não é uma polícia de policiamento ostensivo, é uma polícia judiciária, mas também podia ter sido movimentado um maior contingente para o Grupo Tático Especial da Polícia Federal, que inclusive trabalhou lá em Brasília na defesa do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso poderia ser feito. Só que se isso fosse feito, o processo de recuperação da institucionalidade, que no meu entendimento e a partir do que o Dino falou hoje é o objetivo do PT, seria prejudicado. Porque não seria uma atitude republicana colocar a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque seria colocar a carroça na frente dos bois. Era de responsabilidade da PM e do DF garantir que aquilo não acontecesse. Então não foi negligência do Dino e nem um xadrez 4D. Simplesmente foi a única alternativa dentro da estratégia política do PT, que é de apaziguamento e retorno da normalidade institucional liberal burguesa. Se essa é a estratégia, Dino não tinha nada a fazer a não ser confiar na reunião que ele teve com os representantes da Força de Segurança Pública do DF, que haviam prometido que se teria um esquema de segurança tipo o que se teve para a posse do Lula e que funcionou. A entrevista do Dino foi esclarecedora nesse sentido para mim, porque o que o Dino disse? Disse exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, Polícia Federal não é policiamento ostensivo, havia apenas um grupo tático especial, com poucos homens colaborando na segurança do Palácio do Supremo. A Força Nacional de Segurança tem 300 e poucos homens, cerca de 130 estavam disponíveis, todos atuaram lá. A responsabilidade era da PM do DF. Houve uma reunião, nessa reunião foram feitos acertos e nós tínhamos a convicção de que esses acertos seriam cumpridos, porque, por exemplo, esses acertos foram cumpridos quando da posse do Lula, que transcorreu dentro da normalidade. O Dino está sendo político. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que as instituições retornem para suas casinhas. Ele não pode colocar mais fogo no seu discurso. Ele pode saber muito bem que o Ibanez é um filho da puta, que o Anderson Torres é outro, e que eles iriam fazer isso até porque na posse eles não iam fazer nada, não tinha excursão de 300 ônibus chegando em Brasília, não havia uma convocação tão explícita para quebra-quebra, para invasão de esplanada, para enfrentamento dos petistas que estavam lá. Era um outro clima. Haviam não sei quantas delegações internacionais, o bolsonarismo não se mobilizou para fazer nada na posse. E por isso que a PM do DF compareceu lá bonitinho. Quando não se tinha esse clima, que foi no caso do ocorrido na diplomação, a gente teve complacência da PM do DF e quebra-quebra no DF. Então o precedente para que o Flávio Dino se baseasse não deveria ser a posse, deveria ser a diplomação. Mas, politicamente, o Flávio Dino não tinha outra coisa a dizer a não ser isso. Tudo bem, vocês vão mentir para mim, eu vou fingir que acredito, e nós vamos seguir o rito republicano. Então não é uma questão de xadrez 4D. Não havia alternativa. Porque se o Flávio Dino tivesse exigido reforço para os contingentes sobre o seu comando antes de tudo isso, ele estaria colaborando para esta crise institucional. Talvez tivesse evitado o que aconteceu lá. Mas também não colaboraria para o desenrolar da estratégia petista. E também, na fala do Dino, a gente pode perceber outras coisas. Por que o Dino segue dizendo, olha, não acredito no envolvimento do Ibanez, não acredito no envolvimento do José Múcio, vamos apurar, porque isso faz parte da estratégia política do PT.
Eu duvido que no seu íntimo, porque se eu acreditasse nisso, eu acreditaria que o Flávio Dino é um tapado. E eu, sinceramente, não acredito que ele é um tapado. Mas eu não acredito que no seu íntimo o Flávio Dino não saiba que o Ibanez é um filho da puta que tava lá querendo realmente ver o circo pegar fogo, sabe lá o que prometeram pra ele, sabe lá qual foi o salvaguardo que ele ganhou. Mas o clima tá tenso na institucionalidade. Não só nas polícias militares, mas também e principalmente nas Forças Armadas. Então ele não pode dizer isso. Ele tem que jogar o jogo da institucionalidade, dizer, olha, agora nós vamos investigar. Quem afastou o Ibanez Rocha foi o STF. Nós intervimos na segurança do DF, nas palavras do próprio Dino, porque ele mesmo viu o contingente disponibilizado lá, que foi um contingente diferente daquele acertado na reunião. Houve uma mudança de entendimento, uma mudança de planos e se mudou o efetivo entre a reunião e o dia do atentado fascista em Brasília. Então, diante do que ele estava vendo, ele sugeriu rapidamente a intervenção no DF, pelo menos no setor da segurança, ao presidente Lula, que foi acatado. Então, vejam, o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu estou explicando aqui? A situação é muito tensa, gente. O Dino também não pode dizer a mesma coisa do Múcio. Olha, o Múcio está em conluio. O Múcio falou semana passada que os protestos iriam desaparecer. Não, ele tem que dizer não. Eu parto do princípio que são pessoas colaborando com o processo democrático, que estão no exercício das suas funções, agora vamos apurar os fatos. E o Dino disse tudo isso com muita calma, por isso que eu decidi abrir a nossa live hoje falando disso. Disse isso com muita calma. Disse, olha, José Múcio, bom, vocês têm que perguntar essas questões relacionadas às Forças Armadas ao GSI de responsabilidade do Múcio. Porque a segurança dos palácios na esplanada é da responsabilidade permanente das Forças Armadas. Então, é cabível sim uma cobrança em relação às Forças Armadas. Tá, mas por que as Forças Armadas não estavam de prontidão? Por que as Forças Armadas não tinham um plano de contenção diante daquilo que estava sendo tramado, inclusive nas dependências militares nesses acampamentos fascistas? Quer dizer, agora se abriu um precedente para uma série de investigações. Então ele não pode chegar lá e dizer, olha, o Múcio tem que cair mesmo, porque ele é um colaboracionista, o Ibanez tem que ser deposto mesmo, porque ele é um colaboracionista, o Anderson Torres tem que ser preso mesmo, porque ele é um colaboracionista. Não. E veja, eu não estou fazendo juízo de valor dizendo que esse plano do PT é bom ou ruim, que deve ser assim ou que não deve ser assim. Eu estou simplesmente partindo do entendimento que desde 2016... essa é a postura do PT. Caramba, o Lula passou 500 e tantos dias preso, apostando nessa estratégia política, gente. Estão entendendo? Ora, ninguém que não tenha muita convicção de estar correta essa linha política passa 500 e tantos dias preso. Porque ele podia, como eu disse antes, ter recebido asilo político em qualquer país. Então não foi uma coisa de xadrez 4D do Dino. Foi simplesmente assim, olha, podia dar merda, vamos torcer para que não dê, porque nós vamos seguir o rito republicano. E a responsabilidade é do DF, vamos aguardar o cumprimento do DF. E nesse sentido, eu acho que o Dino até mandou bem sim, galera. Por quê? Porque diante do desenrolar dos fatos, era rigorosamente necessário uma intervenção na segurança pública do DF naquele momento, para evitar uma escalada do movimento golpista, para conseguir mobilizar mídia de massa, frações da burguesia que ainda não estão completamente alinhadas ao golpismo, para evitar o domínio da narrativa pública. E assim, esfriar qualquer eventual ânimo nas Forças Armadas, que é onde a coisa está mais tensa. E a prova que a coisa está tensa é que, depois da intervenção na segurança do DF, rapidamente a PM do DF agiu e em poucos minutos limpou o terreno lá. Veio a ordem de prisão em flagrante para todos os envolvidos nos acampamentos e, portanto, a ordem de desmanchar os acampamentos em, no máximo, 24 horas. Nesse instante, a PM do DF, já sob o comando do Executivo Nacional, do Flávio Dino, se dirige ao QG bolsonarista na frente do quartel em Brasília. E o que os militares fazem? Impedem a entrada da PM que iria lá
prender aqueles que lá estavam a partir da ordem que já havia naquele momento. Há então uma crise jurisdicional, uma vez que aquilo era uma área militar, e essa foi a desculpa dada pelo Dino, mais uma vez numa saia justa e flagrantemente tentando ser diplomaticamente correto. Ele disse, olha, ficou a contento, houve uma discussão sobre de quem era a jurisdição daquilo ali, e assim, respondendo, ele foge da questão central, que é, sim, os militares daquele quartel do Exército impediram a ação de prisão da PM do DF, mesmo já havendo uma ordem do judiciário para isso. O que mostra que sim, os militares, embora não possam assumir publicamente, têm simpatia, ou pelo menos parte significativa dos militares tem simpatia pelo movimento. A gente sabe, tem parentes dos militares nesses acampamentos. Então foi uma coisa que eles conseguiram para ganhar tempo. A opinião pública fica contra, por causa da intervenção rápida no DF, ao movimento geral e a publicidade que é dada por quebra-quebra. O que os militares fazem? Ficam numa situação muito mais difícil de levar adiante. Por quê? Porque não se espalhou pelo resto do Brasil a ação bolsonarista, porque desde o princípio esse fenômeno fascista está contando com a atração fascista enquanto fenômeno de massas, mas isso não tem ganhado a atração necessária. Desconstituído o levante a partir da intervenção em Brasília, os militares não tinham como dar mais apoio ao que estava acontecendo. Então eles negociaram, não, amanhã vocês entram aqui, porque aí dá tempo de tirar os parentes, dá tempo de tirar algumas pessoas que podem ter vínculos e incriminar, quem sabe, alguns militares, você pode tirar armas, você pode tirar algumas coisas lá de dentro, e ainda assim se desmancham os acampamentos e mandam as pessoas embora. Então vejam, foi um contorno político para a situação que não elevou a tensão institucional e, portanto, colaborou para a estratégia petista. Que, se vocês estão entendendo, é uma estratégia que não inclui o povo para além das eleições, não inclui o povo para além de não romper completamente com as pautas populares que o PT se apropria para ser uma máquina eleitoral muito forte. Então agora a negociação é com esses atores. Então ainda há um clima de conciliação com as Forças Armadas, ainda há um clima de volta à normalidade institucional burguesa enquanto meta para o governo petista. E agora eles conseguem avançar no sentido de responsabilização dos seus principais adversários políticos, né, sem ser acusado de revanchismo. O custo foi alto, obras históricas, prejuízo, enfim, material, prejuízo, quem sabe, em relação a processos, a questões de segurança nacional. Tem muita coisa a ser apurada. Possivelmente, esse evento lá em Brasília também serviu para tentar eliminar documentos, possíveis provas, uma vez que documentos desapareceram de áreas que, ao que tudo indica, só podem ter sido acessadas com a ajuda de pessoas que conhecem o Congresso Nacional. Então tem tudo isso e tudo isso deve ser apurado agora. Então eu quero dizer assim, ó, não é uma questão de teoria da conspiração. Tá? Ontem, quando eu coloquei na live, antes dessa entrevista do Dino, como eu mesmo coloquei lá, era uma elucubração. Era uma ideia, uma coisa que não me parecia muito crível, mas que vinha a calhar e que, portanto, eu vinha me convencendo disso. Hoje, com a entrevista do Flávio Dino, a coisa ficou mais clara para mim. Não foi uma questão de xadrez 4D ou de ação deliberada de deixarem quebrarem tudo para poder intervir no DF. É uma questão que, dentro da estratégia petista, que é de colocar as instituições de volta nas suas casinhas, não havia margem de manobra para Flávio Dino diferente dessa. E, possivelmente, não acreditando que ele seja burro, e eu de fato não acredito, não estou sendo irônico aqui, ele inclusive podia saber que o desfecho seria algo nesse sentido. Agora, era ou apostar que o governo do DF cumpriria
a sua parte, mesmo sendo isso pouco provável, diante do que vinha se avizinhando, ou não levar adiante esse processo de reforço do republicanismo, de não colocar a carroça na frente dos bois e tentar fazer com que a institucionalidade cumpra a sua função. Beleza, gente?